Hoje nós estamos na quarta parte da série de mensagens sobre discipulado e fazemos uma pergunta: quem é o discípulo? Nós ainda estamos questionando estas coisas. Quem é ele? Nos 3 estudos anteriores falamos detidamente sobre a figura do discípulo, do bom discípulo, do mau discípulo. Ainda falaremos mais detidamente sobre o discipulador, quem ele é. Mas nesta noite batemos novamente nessa mesmíssima tecla: quem é o discípulo? Tendo ciência de que essa não é outra pergunta senão aquela mesma pergunta que já foi respondida na série de mensagens: o que é o ser humano? Pois o discípulo nada mais é que um ser humano que intencionalmente quer seguir. O discípulo é alguém, como temos visto, que foi salvo pela palavra e só a ela se agarra. Mas ele não apenas foi salvo, ele foi salvo no dia em que ele se entregou a Cristo, em que ele se sujeitou ao senhorio de Cristo, e continua sendo salvo por essa mesma palavra. Mas perguntamos: salvo do quê? Do que Cristo é para nós e para todo aquele que desejar crer? Do que Cristo é Salvador? A resposta, por incrível que pareça, mais essencial, ou uma das mais essenciais a esta pergunta, será justamente esta: se o discípulo é alguém que foi salvo pela palavra e só a ela se agarra, se ele continua sendo salvo por ela, pela palavra de Cristo, que é a mesma palavra de Deus, quando nós perguntamos salvo do quê? É lógico que o discípulo é alguém salvo de qualquer outra palavra. Ele é salvo de toda palavra que não seja a palavra de Cristo. É alguém que foi salvo e continua sendo salvo de toda palavra que não seja a palavra de Deus. É essa grande salvação que o verbo de Deus opera em nós. Ele nos salva de toda palavra que não é palavra divina. Mateus 28, verso 19: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. O discípulo é alguém que se depara com essa palavra poderosa, ele tem um encontro com essa palavra divina, e essa palavra desafia o que parece ser próprio da natureza. Precisamos considerar, para entendermos isto, 2 acontecimentos narrados no Evangelho de Marcos. O primeiro deles, Marcos capítulo 4, a partir do verso 35. A palavra que desafia o que parece ser a própria natureza. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado do mar da Galileia. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa, na parte de trás, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: mestre, não se te dá que pereçamos? Não te importas que estejamos à beira do naufrágio? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Preste muita atenção. A natureza estava prestes a fazer naufragar o barco em que Jesus estava.
Se nós ignorarmos a muito provável origem maligna dessa tormenta, porque na continuação do texto, Jesus seguirá para outra margem e dará de cara com o endemoniado gadareno. Então, muito provavelmente, isso já foi pregado aqui, não repregaremos, muito provavelmente aquele vento e aquela fúria do mar tinham sua origem em algo maligno. Mas se ignorarmos isto, se ignorarmos a muito provável origem maligna dessa tormenta, diríamos ser aquele um fenômeno natural. Mas só podemos aceitar e só poderíamos aceitar que uma natureza afetada pelo pecado ousasse agir assim. No mundo perfeito, o vento e o mar jamais fariam um barco afundar, quanto mais o barco em que estivessem Jesus e seus discípulos. Estamos juntos no pensamento? Isso é evidência de uma natureza em distúrbio. Jesus então ergue a sua voz e contra a estranha natureza ou a estranha nova natureza do mundo diz: não, para. A palavra de Cristo se opõe por vezes àquilo que é a natureza das coisas, ou a nova natureza das coisas, ou o novo normal. Marcos capítulo 11 é o segundo texto, a partir do verso 12. No dia seguinte, quando eles estavam voltando de Betânia, Jesus teve fome. Viu de longe uma figueira cheia de folhas e foi até lá para ver se havia figos. Quando chegou perto, encontrou somente folhas, porque, diga comigo, não era. Olha para o seu irmão e diga: não era tempo de figos. Que texto inusitado. O texto expressamente diz para nós: encontrou somente folhas porque não era tempo de figos. Então disse à figueira que nunca mais ninguém coma das suas frutas. E os seus discípulos ouviram isso. Salto para o verso 20, estávamos no verso 14, salto para o verso 20. No dia seguinte, de manhã cedo, Jesus e os discípulos passaram perto da figueira e viram que ela estava seca desde a raiz. Então Pedro lembrou do que havia acontecido e disse a Jesus: olhe, mestre, a figueira que o Senhor amaldiçoou ficou seca. Esta segunda história do Evangelho de Marcos é ainda mais contundente naquilo em que estamos refletindo. Pois o texto diz que não era tempo de figos. Ora, pela atitude de Cristo de amaldiçoar aquela figueira, devemos supor que esta seja uma marca da era imperfeita. Nem sempre as árvores frutíferas trazem frutos. Elas dependem agora de longos ciclos de frutificação. Mas perguntamos: e no paraíso? Será assim também? Temos talvez uma pista em Apocalipse capítulo 22, a partir do verso 1, que diz: o anjo também me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro, e que passa no meio da rua principal da cidade. Em cada lado do rio está a árvore da vida, que dá 12 frutos por ano, isto é, uma por mês, e as suas folhas servem para curar as nações. Na realidade paradisíaca, no paraíso, a frutificação é contínua. Nossa suposição, começamos com uma suposição por esse texto de Apocalipse, capítulo 22, versos 1 e 2. Nossa suposição se confirma com a profecia de Ezequiel no capítulo 47, quando se diz da terra paradisíaca, a partir do verso 12: nas duas margens do rio,
crescerão árvores frutíferas de todo tipo, as suas folhas nunca murcharão, e as árvores, diga comigo, nunca deixarão de dar frutas. Nunca. Darão frutas novas todos os meses, diz o texto, pois são regadas pelo rio que vem do templo. As frutas servirão de alimento e as folhas de remédio. Ou seja, no texto da figueira infrutífera, Jesus se opõe à natureza infrutífera desta era caída. É normal que desde que o pecado entrou no mundo, árvores frutíferas fiquem longos períodos sem fruto. O ciclo da natureza mudou. Ela já não tem a mesma fertilidade de antes. Disse Deus para Adão: do suor do teu rosto comerás. Aquela fertilidade se foi, mas esse novo normal se opõe ao projeto original de Cristo. Por isso mesmo, a palavra de Cristo no evento da figueira, no evento do Mar da Galileia, pode e frequentemente é assim, ela pode e frequentemente se revela como palavra contrária à natureza. Mas que tem isso a ver com a identidade do discípulo? A resposta é tudo, em todos os sentidos. Absolutamente tudo. As inclinações do coração humano, natureza. As inclinações do coração humano são más desde a mais tenra idade. Não se surpreenda com o que vou dizer neste exato momento. Há crianças com impulsos extremamente violentos. Há crianças com tendências depressivas. Há crianças com uma sensualidade que nós diríamos sensualidade natural. E tantas outras deformidades próprias dessa natureza pecaminosa herdada desde os dias de Adão. Não é verdade que as tendências, que as inclinações pecaminosas dos seres humanos sejam sempre, não é verdade, que elas sejam sempre fruto de algum acontecimento histórico. Na queda de nossos pais, a Bíblia deixa claro para nós que toda a natureza foi corrompida. A natureza é hoje natureza caída. Gênesis 8, verso 21. Depois do dilúvio, e quando Noé, sai para lá Moisés, quando Noé oferece ao Senhor sacrifícios de ações de graças, olha o que a Bíblia diz, em Gênesis 8, verso 21, e o Senhor cheirou o suave cheiro, e disse o Senhor em seu coração: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice. Nem tornarei mais a ferir todo vivente como fiz. Jesus, quando lá no Novo Testamento vai dizer: se vós sendo maus sabeis dar boas dádivas, Jesus não está falando que o homem passa a ser mau. Jesus está dizendo que o homem é mau por natureza. Não há um passar a ser. No dizer de Cristo, que conhece como ninguém a natureza humana, o homem já herdou a queda. Eis que em iniquidade fui formado, em pecado me concebeu minha mãe, diz o salmista no Salmo 51. Essa é a nossa natureza. O mundo atual, diante desse problema, as inclinações mais que vêm desde a mais tenra infância, o mundo atual, sobretudo porque a mídia está alardeando isso para todo lado, oferece ao menos dois caminhos errados para os nossos impulsos pecaminosos. Opção número 1:
Esses impulsos pecaminosos devem ser tratados como sendo nossa própria identidade. Eles somos nós. Caminho errado número 2. Embora não cheguem a ser tratados, na segunda opção, como sendo nossa identidade, esses impulsos pecaminosos devem ser considerados invencíveis, inclinações contra as quais não devemos lutar. Alguns chegam a dizer que essas coisas são parte, já ouvi isso, parte do nosso processo evolutivo. O homem evoluiu até se tornar o que é. O bom discípulo rejeita essas afirmações, agarrando-se exclusivamente à palavra de Deus. Nota que nós estamos dizendo que o bom discípulo rejeita as suas próprias inclinações, que por vezes vêm com ele desde a mais tenra infância. Olha a profundidade dessas coisas. Nós não estamos falando de um dado momento em que algo entra na vida do discípulo, uma verdade, uma falsa verdade, uma mentira, chega a ele, e quando ele tem contato com o Evangelho, ele passa a rejeitar isso. Nós não estamos falando disso. Isso também. Estamos falando daquilo que vem desde lá do berço. Para o bom discípulo, mesmo a voz que sempre brotou do seu coração, no exato momento em que esse bom discípulo tem contato com a palavra de Deus, essa voz precisa ser confrontada com a voz de Deus. É hora de essa voz ser submetida ao poderoso filtro da palavra divina. Mesmo a voz que sempre brotou do coração, no exato momento em que a poderosa voz de Deus chega aos ouvidos, ela recebe os seus questionamentos, o seu confronto. A palavra de Cristo desafia a natureza e se sobrepõe a ela. Essa é a palavra de Cristo, enquanto palavra de Deus, enquanto palavra perfeita no mundo caído. Estamos juntos? Aleluia. O vento e o mar tiveram que recuar, diz o texto. A figueira infrutífera secou desde a raiz. Ambas as coisas são completamente miraculosas. Tanto o vento e o mar recuarem, quanto a figueira secar, são coisas completamente miraculosas. Tão miraculosas quanto um coxo andar. E agora nós precisamos ir para a história lá do coxo, descido pelo telhado. Mas devemos lembrar do coxo recebendo a ordem: levanta-te e anda, depois de ter ouvido, teus pecados estão perdoados. Lucas capítulo 5 é o texto, a partir do verso 20. E vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: homem, os teus pecados te são perdoados. E os escribas e os fariseus começaram a arrazoar, dizendo: quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, respondeu e disse-lhes: que arrazoais em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer: os teus pecados são perdoados, te são perdoados, ou dizer: levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra, diga comigo, poder de perdoar pecados. E agora o texto prossegue dizendo: disse ao paralítico: eu te digo, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. Mais que ser curado no corpo, havia um detalhe muito importante para acontecer na vida daquele homem. Aquele homem carecia de um coração quebrantado. E Jesus deu-lhe esse coração. Pois nós precisamos fazer uma pergunta: como alguém pode ter os seus pecados perdoados sem que se arrependa?
Observem que Jesus não apenas comunicou, Jesus não deu uma notícia, não foi isso. Ele não apenas comunicou ao homem arrependido que ele estava perdoado, pois já se havia arrependido. Aliás, dar esse tipo de notícia nem seria tão útil assim. Jesus não se prestaria a algo tão banal. Não é isso que nós temos aqui. O homem que foi baixado pelo telhado precisava receber um coração novo, e justamente seu consentimento em aceitar ser baixado pelo telhado sugere que ele queria um coração novo. Jesus afirma possuir na terra o poder, foi isso que repetimos, o poder de perdoar pecados. Ou seja, está implícita aqui a seguinte ideia: a todos que quiserem um coração novo, Jesus tem poder para lhes dar. Pois só assim pecados são perdoados. Só quando há um coração arrependido, é o que a Bíblia reiteradamente fala. Esse é o poder de Jesus. Dar coração novo para quem nem consegue mais se quebrantar. E quer se quebrantar, e sabe que precisa se quebrantar, e chega diante de Jesus e diz: por favor, quebra o meu coração. Não vou pedir para você levantar a mão. Alguém aqui já fez uma oração pelo menos parecida com essa? Se fez, fez certo. Ou nós achamos que o Deus de Saul mesmo, morreu. Deus lhe disse, por boca de Samuel profeta, algo que se cumpriu: o Espírito do Senhor se apoderará de ti, e profetizarás com eles, com os profetas que vêm descendo o monte, e te mudarás em outro homem. 1 Samuel capítulo 10, verso 6. E agora eu releio esse mesmo verso noutra versão. O Espírito do Senhor se apossará de você, e com eles você profetizará, e, diga comigo, será um novo homem. Ora, se Deus deu a Saul um novo coração, e o que aconteceu depois era com Saul. A partir de Deus ele fez. Caberia a Saul manter essa transformação ou não. Isso é uma outra história. Mas voltando, se Deus deu a Saul um novo coração, Ele não poderia diariamente fazer o mesmo conosco? O bom discípulo sabe que sim. Ele sabe que esse é um milagre diário que Jesus realiza em seu interior por meio da palavra e do Espírito. Um novo coração. Uma palavra contrária à natureza, que gere em mim um novo homem, absolutamente distinto daquilo que o pecado quer que eu seja. Um homem distinto daquelas inclinações que desejariam se apossar por inteiro de mim. Não somos mais condenados, porque sobre nós opera o Espírito de Deus. Um homem que anda no Espírito. Uma mulher que anda no Espírito, porque diariamente se sujeita e diz: reina sobre mim. O primeiro véu, diríamos assim, é removido na conversão. O primeiro véu, repito, é removido na conversão. Mas na caminhada do discípulo, mais e mais véus serão removidos do seu coração, pela palavra e pelo Espírito. Tendências naturais pecaminosas, práticas pecaminosas, vícios, hábitos, que diariamente o Espírito de Deus e a palavra
vão removendo. Vamos, meu filho. Água pelos artelhos, água pelos joelhos, água pelos lombros. Vamos, meu filho, vamos. Vamos, meu filhinho. Pela palavra e pelo Espírito. Vamos, meu filho, minha filha, vamos embora. Água nos lombros, água que só pode ser passada a nado, águas profundas. Vamos, meu filho. Ah, Deus. Sadhu Sundar Singh. Eu quero encerrar com 2 acontecimentos que evidenciam o poder da palavra. Sadhu Sundar Singh, o apóstolo dos pés sangrentos, homem que parecia com Jesus, um hindu que se converte, se torna um poderoso missionário no Tibete, no Himalaia, um tremendo homem de Deus, que simplesmente desapareceu em 1929, não se teve mais notícias dele, sumiu. Sadhu Sundar Singh conta que na época da conversão dele, julgava-se em Rampur uma das causas mais ruidosas de que tinham notícia os tranquilos aldeãos. A cidade estava borbulhando por causa dessa questão que estava sendo julgada. Qual era a questão? O chefe de uma das mais ricas famílias do lugar levara ao tribunal os missionários cristãos sob a acusação de corromperem seu filho em lugar de o instruírem. Então o filho desse homem rico frequentava uma escola que era mantida por missionários, e lá o menino se converteu, e a família era hindu. Tratava-se exatamente de Sadhu Sundar Singh, do rapazinho que o acompanhara em seu primeiro dia de aula. Após a rebelião inicial, ele tinha dado tanta atenção ao Novo Testamento e terminara por se converter. Então o menino inicialmente tinha se oposto, como o Sadhu Sundar Singh também, ao Evangelho, ao Novo Testamento, mas depois se entregou a Cristo. E como promessas, pedidos, ameaças e maus tratos não o convenciam, o enfurecido pai chamou os missionários à justiça. No dia em que a causa foi julgada, uma multidão, fazendo muito barulho, se apinhava em torno dos réus e do denunciante, que entremeou a acusação de pragas, de maldições, que demonstravam a sua própria necessidade de conversão. O rapaz foi chamado a depor. Não se sabe como. O garoto entrou no tribunal, trazendo consigo um exemplar do Novo Testamento. Apresentou-se no tribunal com o Novo Testamento em mãos. Um rapaz hindu num tribunal hindu. Vinha pálido, abatido, mas no rosto o menino, ou o jovenzinho, transparecia firmeza de estudar. Todos os olhos fitaram quando o juiz perguntou se eram verdadeiras as acusações de seu pai. E olha o que o menino de pé falou: não é por causa dos missionários que eu creio em Cristo. Podem soltá-los. Boanerges Ribeiro, que é quem está contando as falas de Sadhu Sundar Singh, quem está nos contando essa história no livro Apóstolo dos Pés Sangrentos, diz que um arrepio percorreu a assistência, e o menino imediatamente ergueu o Novo Testamento e disse: é pela leitura deste livro. É pela leitura deste livro que eu creio em Cristo. A palavra transformou meu coração. Claro, os missionários aprenderam a palavra. ensinaram a palavra para o menino. Mas aí o menino, depois de se opor, mergulhou na palavra e creu. Deus usou os missionários, sim, como mensageiros. Mas a palavra poderosa deu para aquele jovem um novo coração. O pai cerrou os lábios
os dentes, tomado de ódio. Os missionários foram absolvidos. O pai segurou o braço do filho e, sem pronunciar uma palavra, o levou embora, trancou-o num quarto em casa. Na hora da refeição, atirou-lhe o alimento como a um animal, sem olhar para o filho. Amargurado, o rapaz se abaixou e comeu. Minutos depois sentiu no estômago uma dor violenta como de uma punhalada e segundos mais tarde estava morto. Ele foi envenenado pelo pai. O eco desse escandaloso caso ainda não se apagara nas conversações da praça e do bazar, quando um novo rumor se ergueu. Agora os meninos da escola andavam dizendo que Sadhu Sundar Singh também se fizeram cristão. Deus, por meio da palavra, pelo seu poderoso Espírito Santo, mudando os corações. A segunda história é esta. É a história da primeira vez em que Sadhu Sundar Singh vai pregar o Evangelho. Ele se ergue trazendo na mão um livrinho preto, era o Novo Testamento. Teria muito poder aquele livro. Seria capaz de curar na aldeia o cavalo de fulano, ajudar Beltrano. O que iria fazer aquele santo homem? Porque ele se vestia como um mestre hindu e a população esperava que ele fosse o mestre hindu. Começou a cantar com voz não muito bonita, uma cantiga que lhes parecia vagamente conhecida, mas aquilo destoava, não soava normal nos lábios de um mestre hindu, de um santo. Jesus Cristo, as pessoas ouviram bem, não era o Deus dos ingleses. De que terra vinha esse mestre hindu que falava em Jesus Cristo? Um sadhu que falava em Jesus Cristo. O que significava aquilo? As sobrancelhas dos sacerdotes se fecharam, se cerraram, quando com firmeza o rapaz, que não devia ter mais de 17 anos, Sadhu Sundar Singh era um jovenzinho, de no máximo 17 anos, e era bem franzino, aquele rapaz começou a dizer em público que Jesus Cristo, cuja história vinha naquele livrinho chamado Novo Testamento, era o grande e verdadeiro Deus, que os pecados do homem eram lavados pelo sangue de Jesus Cristo. Aquilo cheirava a blasfêmia. Toda a gente sabia que as águas do rio sagrado, Ganges, é que purificavam. Aproximou-se um funcionário hindu que observava a cena de longe, curioso. Um zum, zum, zum começou a se formar entre as pessoas. Um deles, um daqueles personagens ali mais atrevido, comentou em voz alta: "Bah! É um cristão disfarçado de sadhu." Esse homem era Kripa Ram, conhecido na aldeia por ser uma pessoa extremamente violenta, um truculento. O sussurro continuou e engrossou. Afinal, Kripa Ram abriu caminho aos empurrões, aproximou-se do falso sadhu, deu-lhe uma bofetada. Sua mão pesava como ferro e o moço caiu. Gargalhadas. O garoto, de no máximo 17 anos, se levantou empoeirado, com o rosto e uma das mãos sangrando. Algumas pessoas dentre o povo começaram a se retirar discretamente. Cristão ou indiano, ele se vestia de sadhu e ninguém sabia se as maldições dele seriam ouvidas pelos deuses. Um sadhu ofendido sabe amaldiçoar, diz Bonés Ribeiro, cientificamente o ofensor, desde os cabelos da cabeça até as unhas dos pés. Mas o estranho santo, aquele jovem, começou a cantar outro hino. Ao terminá-lo, fez uma oração em que pedia a seus deuses, entre eles esse tal de Jesus Cristo, na verdade era só Jesus, que perdoasse ao povo da aldeia e que não castigasse o seu ofensor. Kripa Ram ficou ressabiado, achou aquilo muito estranho e se retirou. Um dos homens presentes, com longas desculpas,
elaborando 1001 desculpas a respeito da sua própria pobreza, pediu ao jovem que honrasse sua indigna residência, dormindo num de seus quartos. Foram todos para lá, Sadhu e o dono da casa. Sadhu Sundar Singh retomou a pregação à luz tosca do fogo. Quando anoiteceu, foi para o seu quarto, se ajoelhou, mergulhou em oração, dizendo: Senhor, bendito sejas pelas alegrias dos dias passados e pelos sofrimentos de hoje. A bem-aventurança do céu se torna real para mim quando carrego a tua cruz. Só depois que sofri é que eu conheci a verdadeira alegria. Obrigado, Senhor. Sadhu Sundar Singh orava. Passaram-se os minutos, passou-se uma hora, passou-se mais outra hora. Enfim ele deitou e adormeceu. Quando o dia ia raiar, quando a vida ia voltando para casa daquele pobre senhor que hospedou Sadhu Sundar Singh, o hospedeiro olhou pela janela do quarto. Tudo estava em perfeita ordem, mas Sadhu Sundar Singh já havia desaparecido. Já reiniciara a jornada para pregar o Evangelho de Cristo, as palavras do livrinho preto. Meses mais tarde, um jornal cristão da Índia transmitia o dramático apelo, olha só, de um homem chamado Kripahan, que tinha acabado de se entregar a Cristo e queria de todo o seu coração ser batizado por aquela mão ferida do rapaz de 17 anos. Sadhu Sundar Singh atravessou o Punjab pela primeira vez até atingir as montanhas da Caxemira, pregando o Evangelho depois dessa experiência. Nós somos o povo do livro. Assim, algumas nações da terra chamam os cristãos. O povo do livro. Comamos. E permitamos que esta palavra, que se opõe à natureza, diga verdadeiramente quem somos nós. Discípulos, discípulas de Jesus Cristo. Por favor, fique de pé no seu lugar.